Vamos combinar? Derrota bizarra do Ceará no Castelão. Meus consagrados. Ceará 1, Cuiabá 3. Fora o baile, tá? Sim, fora o baile é exagero, mas o Cuiabá foi um time melhor do que a equipe do Ceará, né? Isso aí, pra mim, já diz tanto, né, do resultado, assim, você chegar no final do jogo e concluir que o Cuiabá, uma das piores equipes em termos de resultados, principalmente jogando fora de casa, é o time que mais empatou na Série B, um dos piores ataques, só tinha feito 16 gols, não tinha feito 3 gols numa mesma partida em jogo algum, e consegue uma vitória dessas contra a equipe do Ceará na Arena Castelão, que frustrou seu torcedor. Para mim, essa é uma palavra que resume bem o sentimento do torcedor do Ceará hoje. É uma frustração muito grande, principalmente pelas expectativas que foram criadas aí ao longo dos últimos jogos, né? Você vence o São Bernardo fora, confirma o favoritismo em casa contra a equipe da Ponte Preta e de repente, pô, é hora de engatar uma sequência de 3 vitórias. Não foi o que aconteceu e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, aquele pedido de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, é sempre muito importante e muito legal ter você junto com a gente aqui. Passamos da marca dos 15 mil, agora rumo aí aos 16. Em breve a gente deve bater essa marca também. Eu conto com vocês que estão sempre por aqui também, tá? Falar do Sicredi, nosso parceiro, você aponta a câmera do seu celular para este QR Code aqui e aí você descobre, entra no site e vê as possibilidades que o Sicredi pode lhe auxiliar na sua gestão financeira. Não é um banco convencional, o Sicredi tem taxas diferenciadas, próprias para empreendedores, próprias para você que está numa gestão financeira aí dentro da sua realidade, e o Sicredi pode ser um grande parceiro nisso. Então, dá uma olhada, dá uma conferida naquilo que o Sicredi pode fazer por você. Certamente é uma grande dica aqui do nosso canal, tá? Ceará 1, Cuiabá 3 é um jogo onde, né, a gente vai conversar bastante aqui sobre algumas situações, a começar pela escalação do Daniel Paulista, né? Eu confesso que acho que o Daniel Paulista hoje fez um jogo bem ruim, a começar pela escolha do time, tá? E a gente vai conversar sobre esse jogo em 3 pontos, e o primeiro deles, assim, de uma forma muito honesta, é dizer o seguinte: mais uma derrota bizarra do Ceará. O Cuiabá não tinha feito 3 gols em ninguém nesta Série B. E eu digo que é bizarra porque é o seguinte: ganhar, perder faz parte do jogo. O Cuiabá é um time que também está tentando escapar da zona da degola. Então, Renato, por que você acha que é uma derrota bizarra, diferente de outras derrotas da equipe do Ceará nessa competição? O Cuiabá fez pouco gol fora de casa, como eu disse já nesse vídeo. O Cuiabá, há 2 meses, não vencia fora de casa. E era um adversário extremamente factível dentro de uma sequência positiva da equipe do Ceará, que sabia que o Cuiabá vinha para cá com muitas dificuldades de criar jogadas, de ser um time mais dominante. E eu imaginava que seria um Ceará mais incisivo, mais firme, com mais pressão, e não foi isso que aconteceu. Quando eu falo, por exemplo, que o Daniel Paulista, para mim hoje foi uma decepção em termos de escolhas, é exatamente pelo fato de que quando a gente olha, por exemplo, para a escalação daquilo que a gente viu do Ceará em campo contra a equipe do Cuiabá, a gente vê, por exemplo, o Richard, Rafael Ramos, Júlio, Éder Sávio, Pavani e Richardson, Júlio aberto por um lado, Nico pelo outro, Vina e Luca. E por que para mim há um grande erro aí? Primeiro, eu de forma alguma defendi a ideia de que o meio-campista titular hoje deveria ser o Richardson. Por quê? Porque você está jogando em casa. Necessariamente você vai ser o time que vai propor mais o jogo, que você vai ficar, teoricamente é o jogo para você ficar mais com a bola, para você empurrar o adversário para trás, e não ter um cara que não consegue ajudar na construção, que tem dificuldade no passe. O Richardson é um cara que, para algumas circunstâncias de jogo, ele vai lá e combate, e marca, e ocupa espaço, ok, e nem vive a sua melhor fase nessa sua característica, mas para construir não dá. Aí o Ceará tem a pecha, assim, a ideia de ser o time que vai atacar o adversário, que vai empurrar. Pelo menos essa era a ideia que eu tinha pensado. Pô, o Ceará vai pegar o Cuiabá em casa e é o time que vai atacar, assim como ele fez contra a Ponte Preta.
E aí, ao invés do Daniel Paulista colocar, por exemplo, um cara que vem muito bem, crescendo muito de produção, arma uma estratégia, já que vai jogar com o Júlio César de zagueiro, coloca o Enzo. Coloca o Enzo no lugar do Rafael Ramos, não coloca o Rafael. O Rafael não conseguiu atacar e não conseguiu proteger, não conseguiu defender. Não foi um cara que fez um grande jogo defensivo. O gol do Jean Dias, o primeiro, é uma falha do Sávio, a gente vai ver isso no próximo ponto, mas falta a recomposição dele também. Qual foi a grande intervenção do Rafael Ramos no jogo? Então, se o Richard e o Rafael Ramos entraram no jogo para atacar, erro do Daniel Paulista, que tinha outras possibilidades. Pô, Renato, o Júlio César jogando de volante seria uma boa? Para mim seria a ideia, Júlio César de volante ao lado do Pavani com o Vina, que também não fez um grande jogo. Mas você já tem volantes que chegam mais, que passam melhor. E quem poderia ser o zagueiro? Coloca o Gabriel Silva, que jogou bem no jogo passado contra a Ponte Preta. A gente viu no vídeo passado o Gabriel Silva foi a melhor nota do Flash Score, por exemplo. Isso quer dizer que ele jogaria muito? Não sei, mas certamente seria diferente daquilo que foi o que o time jogou hoje. Além disso, o Júlio foi abaixo, o Nico Ferreira foi abaixo, o Luca brigou bastante assim, mas também muito, muito aquém. Então, assim, para mim é um grande erro do Daniel Paulista. Essa para mim é uma derrota bizarra, porque a estratégia de jogo para mim foi desenhada errada, foi pensada errada e a execução ela foi pior ainda, né? Nem assim, tem estratégias que você pode até discordar. Ah, eu discordo. Mas que vai lá e funciona. Você, pô, eu tenho que dar meu braço a torcer. Funcionou. Não era o jogo que eu achava que ia acontecer, mas foi lá e deu certo. Não foi isso que aconteceu. Essa para mim que é uma grande verdade. E aí a gente vai pro segundo ponto dizer o seguinte: o Sávio falhou feio no primeiro gol, o Rafael Ramos fez uma partida terrível, isso só para citar alguns. Eu não gosto de individualizar. O Ceará não perdeu por 3-1 por causa do erro do Sávio. Acho até que a torcida pegou no pé do Sávio por conta do erro, mas ele não foi o pior jogador do Ceará em campo. Ele foi mal, né? Bom que se diga, ele foi mal. Mas para mim o Rafael foi pior. O Rafael foi pior pela função dele. O Sávio estava jogando quase como um terceiro homem pelo lado esquerdo ali. Mas a função do Rafael ele não conseguiu executar. Entendeu? Então, assim, foi um Ceará que deu uma liberdade muito bizonha no primeiro gol. É uma falha individual, aliás, uma proteção errada do Sávio. Aí vem um cruzamento que o Éder tira o pé, que o Richard não define a jogada, que ninguém tá na cobertura do outro lado do Jean Dias, que o Cuiabá fez um gol exatamente igual. No erro de defesa do Fortaleza, o Cuiabá foi lá e fez exatamente igual. Igual. Aproveitou um vacilo do lado esquerdo, cruzamento, o Jean Dias completa pro gol. Assim, mais claro do que isso, impossível. Aí, para completar, o Vina foi mal, né? Eu botei aí só para citar alguns, né? Entre Rafael Ramos e Sávio. Mas se a gente for ver, o Vina foi mal. Acho que o Pavani foi muito mal. Pavani mal no jogo de novo, tanto é que não voltou do intervalo. As mudanças, né? Ele coloca o Enzo faz o gol. Acho que o Melk entrou se movimentando, o Mugni oscilou. Ele dá uma dinâmica diferente, mas ele também perde algumas bolas no final do jogo que poderiam ter feito diferença. Acho que o Renzo fez a melhor partida dele com a camisa do Ceará, pelo contexto, né? Brigou, lutou, roubou bola, também escorou lá pro lance do gol. E o Matheus Araújo, para mim, ele falha no lateral, pede a bola para bater lá na área e acaba dando contra-ataque, mas entra já numa fogueira, já no final do jogo, e também participou muito pouco, mas também foi melhor do que os que estavam, isso aí é um fato também, para mim, inegável, né? Assim, esse para mim é o segundo ponto dessa partida, que, né, a gente vai concluir o terceiro ponto aí também fazendo uma definição também importante. Eu convido você a ficar até o final. Falar da Minimal, tô vestindo mais uma dessas camisas maravilhosas, gostosa, confortável de vestir, tecido egípcio, que casa bem no corpo, que não deixa marca, que não dá sinais de amassado, nem de desbotar. É uma camisa realmente alto nível e que você pode adquirir usando esse QR Code aqui, 22% off no kit com 4 camisetas. Tem calça jeans, tem bermuda, tem roupa de frio, roupa de calor, enfim, tem várias opções. A Minimal está sempre pronta a lhe ajudar, e eu convido você a conhecer os produtos da Minimal, porque de fato é uma empresa realmente espetacular, não tenha dúvida disso, tá? Vamos para a reta final, vamos para o último ponto, tá? E aí eu coloco na tela mais uma vez os 3 pontos para dizer o seguinte: de novo, e mais uma vez, o time criou pouco e segue sendo salvo ali por garotos da base, né? Aqui eu quero destacar, mais uma vez, a gente já destacou o Melk, a gente já destacou o Júlio,
a gente já destacou o Gabriel Silva, a gente já destacou o João Gabriel, que inclusive fez falta hoje, o João Gabriel fez falta no meu campo do Ceará, ficou claro que o João Gabriel é um titular, e, de novo, mais um garoto da base entra e faz a diferença ali, fazendo gol. Um gol que poderia até ter colocado o Ceará de novo no jogo. O Ceará faz o gol, poderia ter ali ido para cima, mas aí perdeu força, cansou e não conseguiu superar o Cuiabá, que tem méritos de ter conseguido defender bem o time do Eduardo Barros aí. Fez um jogo defensivo muito bom, o Caleb jogou muito bem, o Vitor Mendes jogou muito bem, o Raul e o PP ali no meio, né? Um time que conseguiu fazer, conseguiu executar o seu jogo. Mas tô falando do Enzo, né? O Enzo, mais uma vez, entra, foi bem contra o São Bernardo, é dele o gol. Não sei por que não entrou contra a Ponte Preta, perdeu espaço. Hoje entrou, de novo deu outra dinâmica pelo lado direito. Ficou claro que para mim ele era para ter sido titular. Não pelo gol, não só pelo gol, mas pela participação no jogo, por toda hora da opção. Tá ali alguém que sabe que pode dar o passe que ele vai passar, que ele vai apoiar, que ele vai jogar. Ah, Renato, mas o Cuiabá já estava todo atrás, certo? Mas é circunstância de jogo. Não tem como a gente dizer que ele não estaria no primeiro tempo porque estava 0-0. Porque do mesmo jeito que não dá pra gente fazer muitas críticas, também aliás, não dá pra gente fazer muitos elogios, também não dá pra gente dizer que o cara não daria conta. Entende? A minha lógica é mais ou menos essa. O time criou pouco e do pouco que criou, ainda a base salvando ali. O Mel que ainda também tentou ajudar, por exemplo. Enfim. Aí o Ceará finaliza o jogo, só pra gente concluir mesmo. O Ceará conclui o jogo com o Vina tendo tido problema, pediu para sair no intervalo. O Éder saiu machucado. O Enzo saiu, foi direto para o hospital fazer tomografia pela pancada na cabeça. É uma sucessão de problemas, uma sucessão de coisas que o Ceará precisa administrar. E teve gente me recriminando, né? Dizendo, pô, você tá zicando o Ceará, você só tá querendo ver o lado negativo. Cara, não é lado negativo, eu tô só constatando o fato. O Ceará está cheio de problema para resolver. O Ceará tá cheio tá com um bocado de problema na mão para resolver. E o time é 16º na Série B. O time é 16º, não adianta a gente fechar os olhos para isso. E aí por isso que eu concordo com muita gente que fala, pô, vocês estão loucos falando em acesso. A gente tem que dar o braço a torcer, é verdade. Quando o time joga o que joga e quando a gente olha para a tabela, o time é 16º e tem que falar em não cair mesmo. Falar em subir é devaneio mesmo. Falar em subir é devaneio. O Ceará teria que fazer algo miraculoso para poder brigar por qualquer coisa na Série A do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, irmão, é tentar chegar aos 45 e agradecer aos céus por não jogar a Série C no ano que vem. Esse é o vídeo, tá? Então, para a gente concluir, eu peço, como sempre, para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Se você gostou, se você não gostou, comenta aí. A gente tá sempre lendo, participando aqui no canal. E aqui vai ficar mais vídeo para você continuar acompanhando, beleza? Grande abraço e até a próxima.